Bom, então nós estamos seguindo para o final do evento. Vamos chamar agora o último painel. E para compor a mesa, eu vou chamar o nosso amigo Alan Fernandes. Mas para ler o currículo dessa microfone. Agora dá para ouvir? Pronto. Vocês devem estar estranhando porque eu tô. Ah, que delícia. Tá dando para me ouvir agora? Pronto. Então, gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram bravamente até esse momento. Prometo a vocês que essa palestra vai compensar o esforço que vocês despenderam estando aqui, que podiam estar assistindo o jogo, né? Real Madrid 4-1 no Juventus. Mas eu gostaria de agradecer primeiro ao corpo... Gostou não, né? Desculpa, Jean Turco. Foi mal, pois é. Gostaria de agradecer primeiro ao corpo diretor do ILIM, presidido pelo nosso amigo Rafael Saldanha. Uma salva de palmas para ele, por favor. E breves agradecimentos aos amigos do Libertas, a Renata e o Anderson, do Grupo de Estudos Veritas, que não puderam ficar até o final, a Yasmin, do Visconde de Mauá, a Vitória, da Liga Universitária Bárbara de Alencar, o Jonab, do Dragão do Mar, ali atrás, o Leonardo, do Atlas, e a todos os convidados que nos brindaram com sua presença e suas palavras brilhantes. Então, sem mais delongas, gostaria de chamar para a mesa Cibele Bastos. A Cibele é bacharel em Economia pela Universidade Federal do Ceará e especialista em Gestão Pública pela Universidade de Fortaleza. Possui experiência na área financeira, administrativa, orçamentária e em consultoria empresarial. Experiência na organização, coordenação e supervisão de grupos de estudo e pesquisa em universidades brasileiras, além da criação e execução de projetos institucionais e acadêmicos. Atualmente é diretora de projetos do Instituto Liberal do Nordeste e dedica-se ao estudo da literatura, política, cultura e língua russa. A seguir, gostaria de chamar para a mesa o nosso amigo Josezito Padilha. Josezito é bacharel em Ciências Econômicas pela UFPB, especialista em Filosofia Moderna do Direito e é livreiro profissional há 12 anos, com clientes distribuídos por todo o Brasil. Atualmente, ele vem se dedicando ao estudo da Segunda Guerra Mundial e das experiências trágicas do nazismo e do comunismo. E, por último, mas não menos importante, eu gostaria de chamar para a mesa o nosso amigo Christian Lynch. O Christian é o que tem o maior currículo, mas vale a pena ler. O Christian ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Também é professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É coordenador do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política do IESP, da UERJ. Esteve em 2003 e 2004 como pesquisador no Centro de Pesquisas Políticas Raymond Aron e, além de outras coisas, foi professor adjunto do Departamento de Direito Público da Universidade Federal Fluminense. É autor de Monarquia sem Despotismo e Liberdade sem Anarquia, o pensamento político do Marquês de Caravelas e da monarquia à oligarquia, história institucional e pensamento político brasileiro. Sem mais delongas, vamos dar início. Com a palavra, nossa amiga Cibele Bastos. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todo mundo. Obrigada por todo mundo ter ficado aqui até agora. É um prazer estar aqui de volta.
depois de várias edições, ajudando a organizar e participando um pouquinho. Ano passado eu não pude vir, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. E o meu vai ser bem breve, né, por conta do tempo, não vai dar para falar muita coisa que a gente queria falar. Mas é um prazer estar nessa mesa para falar um pouco da história meio sombria de um país que me é muito caro, de um país que eu criei uma empatia através das minhas aventuras da literatura russa e que eu me identifiquei bastante, né? Eu ainda estava no ensino médio, estava numa aula de Olimpíada de Biologia e um professor chamado Gerardo Furtado chegou com um livro chamado Idiota e eu fiquei muito curiosa. E ele me falou um pouquinho só, mas depois eu dei liguei, eu não sabia nem falar o nome do autor para procurar o livro depois. E aí, estudante, pessoa lisa, né, que não tem muito dinheiro, para quem não é daqui, lisa é que não tem dinheiro, tá? Então, eu muito lisa, estava passando pelo centro da cidade, vi um livro no chão, de um carinha que estava vendendo na banca, R$5, Crime e Castigo, comprei. Eu lembrei que o nome do homenzinho lá começava com Dosto alguma coisa, não sabia nem pronunciar. E aquilo ali me abriu uma porta do mundo sem fim, não consigo mais sair dele, estou caverna do dragão total. E eu nunca tinha me deparado com aquele tipo de narrativa, nunca tinha me deparado com o estilo de escrita, com a forma como ele conseguia descrever todo o conflito psicológico, desde o sentimento de culpa, redenção, e eu me apaixonei. Mas eu realmente me apaixonei quando eu me deparei com um escritor chamado Tolstói. E eu vou dizer por que eu me apaixonei. O Tolstói, diferente do Dostoiévski, ele entra um pouco mais nas características do povo russo, na forma como eles vivem, na forma como eles se comunicam, falam, vivem e sentem. Apesar do russo não sorrir, é difícil você sorrir com menos 30 graus lá fora, né? Apesar deles não sorrirem, ele é um povo muito passional. É um povo que tem paixão em tudo que coloca. E aí eu acabei me apaixonando pela Rússia, porque eu identifiquei coisas do meu cotidiano, da minha infância. Eu vou fazer aqui um paralelo, muitos podem achar estranho, mas muito da Rússia a gente vê aqui no Nordeste, como a tradição, o valor pela família, o valor das nossas raízes, o apego que a gente tem ao nosso cotidiano. E me apaixonei completamente. E quando a gente montou esse painel, Ecos da Revolução Russa, eu fiquei pensando no que eu ia trazer para vocês. Então, tudo que eu estou falando aqui, o que eu vou falar, como o que eu acho que seja consequência da Revolução Russa, dos 70 anos de União Soviética para o povo russo, é uma análise minha. É o que eu acho, em termos de leitura, do que eu já li e o que eu já percebi. E, basicamente, o que aconteceu com o povo russo pós-União Soviética foi uma tentativa de transformar a identidade russa. Como assim, Sibeli? A identidade russa, o russo, ele, como eu falei, ele é apegado à família, ele é apegado às suas raízes. O povo russo ele é muito religioso, muito supersticioso. Então, veio um regime para tentar padronizar as pessoas que, naturalmente, são diferentes. Né? Você tem no regime, por exemplo, de repente, você tem a sua casa, que não é mais sua, que não é mais seu quarto, que não é mais sua cozinha, sua sala. Digamos que sua casa cabe 5 famílias, você vai morar com 5 pessoas, com 5 famílias na sua casa. Vai dividir banheiro, vai dividir sala, vai dividir cozinha. Então, todo esse tipo de transformação que houve na União Soviética, nessa imposição de nova convivência, transformou as relações familiares. As relações do russo com a sua própria família, as relações do russo com a sua própria raiz. Bom, para mim, a principal consequência disso, ao longo desses 70 anos, foi exatamente essa perda. Houve exatamente uma perda da identidade russa, da alma russa, como Gogol costuma falar, e ele descobriu brilhantemente no seu realismo fantástico. O russo ele teve que mascarar o que ele é, ele teve que mascarar a sua essência. Isso o russo, principalmente, que sofreu a transformação do período da saída do Nicolau para
o início da União Soviética. Porque o russo que nasceu na União Soviética, ele aprendeu a pensar e a falar e a viver como um soviético. E como é que o soviético vivia? Ele vivia com medo. Quando o soviético iniciava a escola, ele iniciava a escola como nós, uma pessoa normal, que tinha medos normais de criança, por exemplo, medo do bicho-papão, de alguma coisa do tipo. Só que na escola, ele aprendia a ter medo. Medo de quê? Medo de ser diferente. Ele não podia ser diferente. Ele aprendia que existia um inimigo lá fora. Ele aprendia que ele não podia ser diferente de ninguém. Ele aprendia que ele não podia falar tudo que vinha na mente dele. Ele aprendeu a cochichar. Então, às vezes, eu brinco dizendo que a cozinha era o principal elemento de uma família russa, não é nem um patriarca, que era a figura do pai. Na União Soviética, a principal figura de uma família russa, ao invés de ser o pai, agora é a cozinha, porque era o único local da casa que eles podiam se comunicar e que não havia escutas ou interferências, né? E eles cochichavam. Porque você vivia num eterno, como é que eu posso dizer? Vigiado. Você era eternamente vigiado. Qualquer movimento diferente, qualquer opinião diferente, você podia ser denunciado, você podia acabar na Sibéria. Então, era esse tipo de estilo de vida que os russos viviam naquela época, que é muito triste. Bom, quando começaram o início da abertura do país e a crise, quando o regime realmente ruiu, né, e a gente tem uma coisa emblemática, que é a perestroika, para o russo, a perestroika serviu mais para ele mostrar o que ele fazia quando ele não podia fazer. É como se ele pudesse finalmente viver normalmente. Porque, quando a gente fala em algum tipo de regime ditatorial, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que a gente pensa é: não tem liberdade de expressão. Mas o que é liberdade de expressão diante de uma realidade que você não pode nem ser como você realmente é? Não pode expressar a sua religião em um Estado comunista que é ateu. Como é que você pode se preocupar, às vezes, com liberdade de expressão quando não se tem nem nada? Quando simplesmente um governante que é o líder, que não pode ter Deus, mas pode ter líder, pode ser adorado como Deus, separa-se as famílias ao bel prazer dele, porque ele acha que alguém tem que trabalhar melhor e ser alocado em outro lugar. Então, para mim, o principal eco da Revolução Russa foi esse desprendimento da essência do homem russo, dessa alma russa que foi totalmente transformada, não digo totalmente, mas foi muito transformada, até porque não posso dizer que no período soviético não houve algumas coisas, entre aspas, tá bom, boas. Houve um avanço do cinema russo completo, houve um avanço da música russa, porque eram duas áreas da arte que eram apoiadas pelo regime, porque era uma forma de propagação para eles. Mas, por outro lado, você teve a quase extinção da literatura russa, a quase extinção da tradição culinária russa, que é riquíssima. Afinal, a Rússia é formada, desde a época da Ruskievana, por tribos com etnias completamente distintas. Então, imaginem você a riqueza de um país que possui tantas etnias e tanta diversidade. Então, é praticamente um crime você querer padronizar as pessoas dessa forma. E, bom, voltando, após o início da perestroika, todo aquele processo, e eu não vou falar de economia aqui, apesar da minha formação econômica, porque eu acho que todo mundo deve ter noção de como foi a passagem de uma economia planificada para uma economia de mercado, eu não vou me ater a isso. Após essa perestroika, o que restou para o russo? Restou um vazio completamente ideológico. O russo ele era acostumado a sempre seguir um líder, a sempre seguir uma ideologia que diziam para ele. Ele esqueceu de ser russo. Ele esqueceu completamente como era ser russo, porque o russo que existia durante vários séculos e foi desenvolvendo a própria personalidade, aquilo ali acabou não existindo mais por completo. E, quando existiam, eram coisas bem escondidas, né? Por exemplo, a literatura que foi desenvolvida durante o período soviético, ela simplesmente foi desenvolvida lá fora, porque, se fosse desenvolvida lá dentro, com certeza ia ser barrado. Enfim, e eu não vou querer elogiar aqui o Putin, tá? Mas eu tenho que falar nele, porque
foi uma figura, aliás, é uma figura que é tão amada e querida pelo povo russo por um motivo. Ele conseguiu, ou pelo menos está conseguindo resgatar essa essência do que é ser um homem russo, do que é ser um russo, do que é ser o povo russo. Você imagina implantar um regime cujo modelo você quer estampar para o mundo, você quer dizer que seu modelo de mundo, sua percepção de mundo é melhor, e, de repente, isso completamente fracassa. Você é humilhado, isso não presta. Então, você imagina como é que fica o orgulho de um povo que tem orgulho de ser quem ele é, de nascer onde ele nasceu, quando o mundo simplesmente diz que o modelo dele não presta. Então, foi isso, né? O Putin ele tem esse grande... A gente não consegue entender, né? Como é que uma pessoa que tem uma postura tão apreensiva, no sentido que tem uma mão de ferro muito grande, né? Em cima da própria população, consegue ter esse tanto de apoio. Na verdade, o russo não se importa muito com a política, né? Ele está mais preocupado com o dia a dia dele, da vida dele. E isso é muito contraditório, uma vez que ele ama um líder. O homem russo ele não consegue sair disso. Ele odeia o Estado, ele odeia toda a burocracia, ele não se importa com aquilo no dia a dia dele, ele não está nem aí, mas ele prefere ter um líder, alguém que diga o que ele é, alguém que reafirme quem ele foi, alguém que reafirme de onde ele nasceu, de onde ele veio. Então, para mim, essa foi a principal eco da Revolução. Foi exatamente essa perda de identidade que está sendo recuperada agora aos poucos. Afinal, cultura é um processo. Você não muda a cultura de um povo de uma hora para outra, principalmente a gente falando de uma cultura tão rica como a deles. Então, está havendo, aliás, esse processo, e o Putin é um dos responsáveis por isso, por conduzir isso muito bem para os russos. Eu não estou falando da gente, mas para os russos, eles conduzem muito bem. E meu tempo está acabando. Eu tentei ser mais síntese possível, não era o que eu ia trazer realmente para cá, mas a gente tem que improvisar um pouquinho, né? Mas é isso. A minha opinião é o que eu acho que foi o principal eco, a principal herança, esse vazio existencial, esse vazio de propósitos, que hoje você vê na Rússia contemporânea, as consequências, principalmente nos jovens, e eu falo nos jovens no sentido população economicamente ativa, que afeta diretamente na sua produtividade, que afeta diretamente no reconhecimento do seu próprio eu mesmo. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, pode me procurar depois. Muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Vou falar um pouco sobre a história, né, da Revolução Russa, né? A grande pergunta que a humanidade se fez quando ocorreu a Revolução Russa, e pouco depois disso, é como ela ocorreu, como foi possível que um grupo político minoritário, né, o Partido Bolchevique, conseguisse subverter, né, toda a sociedade russa e o Estado russo e apoderar-se através de um golpe de Estado, em outubro de 17, do Estado russo. Às vezes se pensa, né, que, digamos assim, toda a responsabilidade por isso, ou seja, o mérito foi do Partido Bolchevique. De certa forma, o Partido Bolchevique teve um papel muito determinante e tinha umas características assim que o faziam assim um partido totalmente direcionado, né, à tomada de poder, né, pelos comunistas russos. Mas a origem da Revolução Russa não se deve buscar somente nessa conspiração política ocorrida no ano de 1917. Na verdade, tem que se entender o que era a Rússia. A Rússia era um país que, em 1860, ainda existia a servidão. Era um país feudal, né, composto majoritariamente, 85% da população era de camponeses, os chamados mujiques. Grande parte desses camponeses não sabia o que era propriedade privada. Viviam nas chamadas comunas, que eram comunidades rurais limitadas, autônomas, distribuídas por todo o território russo.
né? E havia também uma grande escassez de terras. Então, em 1861, o czar, né, resolveu, digamos assim, conceder formalmente a liberdade aos servos. Eu digo formalmente porque foi uma libertação formal, porque os servos tiveram que pagar por suas terras. Ou seja, eles não eram mais obrigados a trabalhar na terra dos nobres e dos proprietários ricos e tudo mais, mas tiveram que pagar por suas terras. E até 1916 e 17 ainda existiam muitos camponeses, né, mujiques, que ainda estavam tentando pagar por essas terras. E então a natureza do campesinato russo, né, explica, inclusive, a pobreza relativa da Rússia em 1860, 1870 e as fomes periódicas. Só em 1890 é que se começa um processo de industrialização, entendeu? Que vai prosseguindo até 1917. A Rússia chegou a ser um país que tinha uma economia muito próspera. Ela crescia até, em termos de taxa de crescimento anual, no começo do século XX, o dobro das taxas inglesas, alemã e outras da França, por exemplo. Só que havia um hiato entre esse desenvolvimento que estava ocorrendo e a própria estrutura política que existia na Rússia, que era o czarismo. O czarismo era um típico regime patriarcal. A figura do czar, digamos assim, era o czar era um verdadeiro autocrata. Ele se chamava o autocrata, ou seja, era um regime absolutista. Até 1905 não existia na Rússia uma constituição. Não chegou a existir plenamente até 1917 alguma coisa que se aproximasse de um parlamento independente da figura do monarca. Então, vejam a situação em que estava a Rússia, em que você tinha um desenvolvimento empresarial, surgindo novas classes, a inteligência também era muito oprimida, de certa forma, não havia muita liberdade de expressão, muitos intelectuais, digamos assim, que ousavam, digamos assim, criticar o regime do czarismo, acabavam indo para, digamos assim, para o exílio na Sibéria, né? Isso aconteceu muitas vezes, ou senão até iam para a morte mesmo. Então, isso provocou uma série de patologias na condução do desenvolvimento político da Rússia, em que, por exemplo, até os liberais eles, a chamada, digamos assim, direita, né, até os conservadores, eles passaram lentamente e depois, em 1916, rapidamente a se tornarem antimonarquistas, né, e extremamente radicalizados. Os próprios liberais eles eram contra o czarismo e contra a monarquia, pelo fato da circunstância, né, que existia lá. Né. Para vocês terem ideia, em 1916, até príncipes e nobres do círculo do czar começaram a se voltar contra a figura de Nicolau II, que foi o último imperador, o último czar russo. Né? Sim, exatamente. Então, teve a Guerra do Japão. Né? A Guerra do Japão foi um estopim, digamos assim, que gerou uma série de consequências, imprevistas até pelo czar. Né? A Rússia foi para a guerra, né, mas ela não estava tão preparada para enfrentar essa guerra. A Marinha Russa foi destroçada em 1905 pela Marinha Imperial Japonesa, e a Rússia acabou tendo que fazer uma espécie de tratado de armistício, cedendo alguma coisa, assim, fazendo algumas concessões, mas enquanto o exército russo estava, digamos, no Japão, perto do Japão, lutando contra os japoneses, né, basicamente a Petrogrado, que era a capital, estava totalmente desguarnecida. Né? Isso possibilitou que, digamos assim, houvesse uma revolta, né,
a formação de um congresso de sovietes e os liberais. Essa Revolução de 1905 foi uma revolução, digamos, capitaneada, né, pelos liberais russos, pelos constitucionalistas. Né? Eles sempre tiveram intervenção massiva, digamos assim, em todos esses processos. Perderam as rédeas, né, da condução do processo só em 1917, após a Revolução de Fevereiro. Né? Que eu considero a Revolução de Fevereiro a única revolução, em estrito senso, né, que se pode levar em consideração. Foi uma revolta, uma revolução espontânea. As massas... Veja bem, a Rússia estava em guerra. Desde a Segunda Guerra Mundial começou em 1914, né, e o exército russo, no começo, ele teve sérios problemas, porque só estava preparado para 6 meses de guerra. Então, durante o ano de 1915, né, praticamente tudo, ele penou muito, quase que perdia importantes batalhas e que comprometeriam todo o resultado da guerra. Em 1916, ele conseguiu suprir a questão dos armamentos e tudo mais, mas havia, devido ao sistema burocrático administrativo da Rússia, seríssimos problemas de abastecimento, de transportes. Né? Então, quando chegou em fevereiro de 1917, né, a frente estava bem guarnecida, bem abastecida de produtos, mas a parte interna estava realmente com sérios problemas de abastecimento. Petrogrado, por exemplo, tinha uma guarnição de soldados de 160 mil soldados. Era a guarnição de Petrogrado, com 160 mil soldados. E que precisava comer, precisava tudo isso, né? E então, devido a esses problemas de abastecimento, a população começou a consumir. Se você precisava de, 300 gramas de pão, só havia 100 gramas de pão por cabeça. E isso aí se estendia a toda a população. E havia problemas também de transporte, a energia toda dependia de carvão. Então, muitas fábricas paravam por absoluta impossibilidade de continuar funcionando. Não havia energia, não havia carvão. Então, as indústrias não podiam funcionar. Isso começou a produzir uma revolta na população, né? Que, na verdade, já em 1917, grande parte da população que morava em Petrogrado, que residia em Petrogrado, já não era mais a população original, digamos assim, em termos... Os soldados, a guarnição de Petrogrado, ela tinha sido enviada já em 1914, né, para a batalha. Então, basicamente, o Petrogrado foi utilizado como uma base de reserva, né, da retaguarda, para quê? Para você treinar os novos recrutas e reservistas que iam chegando de todos os confins da Rússia e lá eram treinados, recebiam 3 ou 4 meses de treinamento e iam para frente a frente de batalha. Só que, já estavam chegando em Petrogrado pessoas de 30 anos, ou seja, basicamente pessoas que estavam lá acomodados nas suas casas, nas suas terras, na sua comuna. Eram basicamente camponeses, ou pessoas assim que não tinham, né, um sentido de nacionalidade muito forte. Por quê? Porque a Rússia, como regime patriarcal, né, era um regime que dependia muito da figura do czar. Né? Ou seja, o mujik, ele era muito apegado à sua terra, né? Ele queria saber, era muito anarquista, digamos. É por isso que o anarquismo ele tem forte tendência na Rússia. Por quê? Porque o mujik ele queria saber só do seu pedaço de chão, entendeu? Ele não tinha essa coisa. O que é a Rússia para ele? A Rússia era o seu lar, era o seu pedaço de terra, era a sua comuna, entendeu? Então, ele não tinha essa noção de nacionalismo, né, que existia em outros países e que nós conhecemos. Então, a única figura que ele realmente representava e encarnava como sendo o Deus na Terra era a figura do czar. Mas só obedecia ao czar, né, se houvesse ameaça de castigo, de degredo, de morte. E veja bem, como o mujik, o russo, né, era totalmente avesso a direitos de propriedade e até a autoridade legal, né?
chegasse uma ordem através do governador das províncias, todos os governadores eram indicados pelo czar. Não havia administração pública na Rússia, digamos, eleita, né? Não havia vida política, administrativa, que nascesse de baixo para cima. Era tudo administrado a partir do centro, né? Onde ficava a estrutura de comando czarista. Era uma estrutura patriarcal e era uma estrutura que dependia basicamente do seguinte, né, lealdade, ou seja, o czar escolhia os governadores, os generais, escolhia os seus administradores, os seus assessores, basicamente pela lealdade à coroa. Então, isso aí não tinha essa coisa que Max Weber chamava, né, administração burocrática, que na Alemanha da Bismarck já começou a ser implementada em 1870. Essa é uma grande diferença em relação à Alemanha entre Rússia e Alemanha, que ela realmente desenvolveu toda uma estrutura burocrática, né, de administração, que no nazismo, por exemplo, foi uma coisa fundamental para a execução do Holocausto. Mas na Rússia isso não chegou a ser desenvolvido. Então, se o czar, por exemplo, baixasse uma lei, né, digamos assim, então tinha que chegar lá na comuna, lá, ler essa lei, né, e pronto. Aí eles obedeciam. Mas no ano seguinte, tá certo? Para, digamos, se cobrar o imposto novamente, né, o czar baixava o imposto, que basicamente ele seria para a partir até segunda ordem. Mas o czar baixava o imposto, então todo ano tinha que se renovar essa mesma ordem. Então, a Revolução Russa, né, basicamente, aqui eu considero como sendo uma verdadeira revolução de massas, espontânea, foi a Revolução de Fevereiro, que elegeu o governo provisório. Só que o governo provisório ficou totalmente enjaulado, ou constrangido, né? Porque o que se estabeleceu após a Revolução de Fevereiro foi uma diarquia, ou seja, foi uma duplicidade de poder. Enquanto você tinha o gabinete provisório, você tinha também os sovietes, né, o soviete de Petrogrado, que basicamente era quem exercia o poder em 1917, a partir de março de 17. E quando se chegou, né, a outubro, né, graças digamos, ao papel de Lenin, Lenin era uma pessoa que, se você olhar os 55 volumes das suas obras completas, você basicamente pode observar nessas obras uma única obsessão, né, era a tomada do poder por métodos violentos. Né? Era a única coisa que obcecava ele. Era derrotar os inimigos, ou seja, ele nunca antes da história, a lógica amigo-inimigo se aplicou tão bem quanto a Lenin. Lenin é o seguinte, se você era um cara que concordasse com ele, então você era amigo, você era revolucionário. Se você discordasse dele, pronto, aí você começava uma desavença séria que transformava você em um inimigo e, consequentemente, em um contra-revolucionário que deveria ser, mais cedo ou mais tarde, eliminado da face da terra. Só para concluir, eu acho que, embora, digamos assim, o marxismo acredita, né, que são as classes, a luta de classes que faz, digamos assim, é o motor da história. No caso da Revolução Russa, eu acho que sem a figura de Lenin, né, a Revolução Russa, pelo menos o golpe de Estado bolchevique, tal qual ele correu, ele jamais teria ocorrido. O Lenin foi uma peça importantíssima na condução dos bolcheviques rumo ao poder. E, a partir daí, já estava na própria natureza da personalidade dele, essa natureza totalitária, né? Ela, basicamente, o Partido Bolchevique era uma cópia, era uma encarnação da personalidade de Lenin. Então, isso aí passou, basicamente, a todo o Estado russo. E, a partir daí, você observa, né, as consequências, né, de décadas, 70 anos de servidão, né, uma nova servidão do povo russo, né, e que acabou, como Cibele está dizendo, né, ou seja, a Revolução Russa, a União Soviética acabou, diferentemente da Revolução Francesa, que quando Napoleão foi derrotado, praticamente deixou todo um legado para o bem ou para o mal,
em termos de costumes, legislação, outras rompeu, quebrou as tradições, mas deixou um legado, entre aspas, civilizatório. A Revolução Russa, assim, a União Soviética, quando acabou como um castelo de cartas, que simplesmente caiu e não deixou nem sequer poeira para ser recordada, né? Assim, não deixou nenhum grão de poeira, né, que possa ser considerado, né, como um legado. Infelizmente, o tempo é curto, então espero que tenha contribuído para esclarecimento de algumas coisas, ou algumas dúvidas que vocês pudessem ter sobre isso. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde ou boa noite, eu não sei, a todos os presentes. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi feito pelo Rafael Saldanha para estar aqui com vocês, aqui em Fortaleza, nesse evento espantoso de sucesso, né? Acho que agora que o evento está terminando, a gente pode falar nesses termos com toda certeza. Mas queria agradecer também a Cibele e a Isabelle, que, enfim, me cuidaram também de mim desde que o convite foi feito até esse momento em que eu estou aqui sentado me dirigindo a vocês, né? Deixa eu só fazer uma observação sobre o lugar do qual eu estou falando, né? Eu sou basicamente um acadêmico. Eu estou espantado, na verdade, de ver, como eu disse, o sucesso do movimento liberal, porque em 1998, 99, quando o Alex Catarino me convidou para falar no Instituto Liberal do Rio, a gente tinha 25 anos de idade. E as reuniões, assim, o Alex era um sujeito que puxava o lado, digamos assim, cultural do negócio. Ele ficava organizando não, era um negócio, uma mesa, né? E ficava discutindo, tinha um ciclo de liberalismo clássico. Aí o negócio começava, sei lá, no século XVII e vinha para cá. Mas era um lugar deserto. As reuniões pareciam reunião de centro espírita, assim, subúrbio, sei lá, né? Tinha, sei lá, 10 pessoas em volta de uma mesa, só faltava o copo, assim, no meio, assim, tem alguém aí? Entendeu? Era pouquíssima gente. Então eu fico espantado de ver como é que, sei lá, de uns anos para cá, o movimento explodiu, né? Então, mas o que acontece? Eu fui para a área de ciência política e eu atuo na área de história, direito e política, né? A minha área de especialidade é a história do pensamento político em geral, da história do pensamento político brasileiro em particular. O convite que o Rafael fez foi, inclusive, um desafio, porque eu sou especialista em liberalismo e em conservadorismo. E aí eu fui chamado para falar de socialismo. Né? Assim, eu tenho a penca de trabalhos que eu tenho sobre Rui Barbosa, sobre Joaquim Nabuco, sobre Marquês de Caravelas, sobre Afonso Arino, sobre, né? Ou então os conservadores, Oliveira Viana, Visconde de Cairu, Visconde do Uruguai, os Saquaremas. Aí, caramba, o meu buraco era exatamente nessa terceira ideologia fundamental. Então, o que eu fiz? Eu topei o desafio exatamente para ver se eu conseguia, né, tinha um incentivo, e você me deu um incentivo para correr atrás. Então, lá fui eu ler Marx, Lenin, Stalin e os comunistas brasileiros para tentar montar essa fala. Eu acho que ela não ficou perfeita, não, mas, assim, isso quer dizer outra coisa também, que a abordagem que eu vou fazer aqui da história das ideias políticas, assim, ecos da Revolução Russa no Brasil, significa o quê? Ecos do bolchevismo soviético no Brasil, né? Então, eu já vou falando que eu vou procurar abordar esse tema a partir da história intelectual, tá? Então, eu não vou ficar tão preso a eventos históricos, na verdade. Estou querendo só ver qual é a característica desse bolchevismo brasileiro, né, ao longo do tempo. A apresentação ficou meio comprida, eu vou ter que cortar, pular, vai ficar meio mutilada. Mas a ideia, na verdade, é dar uma ideia das características desse pensamento que oscila. E por que ele oscila? Né? É que entre, digamos assim, nacionalismo ou cosmopolitismo. Ele fica virando de um lado para o outro, o que explica, às vezes, essa fluidez que ele demonstra, né, nesse século de existência. Aliás, século de existência não, porque o comunismo brasileiro acabou. O comunismo brasileiro acaba quando acaba o comunismo, acaba a década de 1990. O que continua é o marxismo, na verdade. Tá? Mas não é mais aquele marxismo russo. Né?
Bom, aí olhando, então a gente tem 3 níveis aí. A gente tem o nível do bolchevismo, um nível mais amplo do socialismo, que continua existindo. A gente tem um nível menor de marxismo, né, que é uma espécie de linguagem do socialismo. Você pode ter o socialismo que não tem linguagem marxista. Tá? Então, digamos assim, o socialismo é o geral, o marxismo é o menor, e dentro do marxismo você tem o bolchevismo. Né? Então, falar dos ecos da Revolução Russa no Brasil é falar basicamente das venturas e desventuras, mais desventuras do que qualquer outra coisa, do bolchevismo no Brasil. Afinal, o objetivo do bolchevismo é tomar o poder. Né? Bom, eles não tomaram. Né? E como a gente vê a história desse comunismo brasileiro, a gente vê, na verdade, que ele sempre ficou a reboque de outras ideologias, especialmente do nacionalismo, tá? Do nacional-desenvolvimentismo, enfim. Tá? Ou ficou a reboque da saída do regime militar, por exemplo, do liberalismo social, ou de um tipo de uma social-democracia ainda não muito bem especificada. Tá? Então, vamos lá. Então, eu começo um pouco falando do que estou falando agora. Né? O que é o socialismo? O socialismo surge... Vamos dizer o seguinte, a gente tem uma modernidade política. A modernidade política se expressa através de ideologias políticas. Tá? Digamos assim, a ideologia central que exprime a modernidade política, quer dizer, a saída de um mundo de tradição, a saída de um mundo religioso, tradicional, organicista, hierárquico, é o liberalismo. Tá? Essa é a ideologia central da modernidade política. O liberalismo político, né, e, em alguma medida, também o liberalismo econômico. As outras ideologias, digamos, o conservadorismo, a direita do liberalismo e o socialismo, a esquerda do liberalismo, na verdade, eles não conseguem constituir regimes efetivos. Tá? Eles não conseguem impedir, na verdade, a trajetória da modernidade liberal, porque eles prometem utopias regressivas ou futuristas, no caso do socialismo, mas eles não conseguem se consolidar. Isso foi falado aqui mais cedo. Né? Alguém falou aqui mais cedo, o palestrante anterior. O socialismo não se realiza nunca. Mas eu acho, inclusive, que ele não sabe, mas, na verdade, ele não é para se realizar. Tá? Nessa forma utópica de um mundo que não vai ter hierarquia, um mundo que todos serão livres, todos serão iguais. Ele não é feito para acontecer. Eu tenho a impressão de que, do ponto de vista histórico funcional, essas ideologias servem só para ficar balizando o liberalismo da esquerda e da direita, entenderam? Às vezes ele faz o liberalismo vir um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas... E quando eles acham que se instalam, na verdade, não é bem aquilo. Né? O socialismo acaba não sendo socialismo, ele acaba sendo autocracia. Tá? E depois ele rui. É isso que é a impressão que eu tenho nos últimos, quando eu olho a trajetória em longo prazo. Tá? Então, quer dizer, eu estou pensando aqui como ideologia mesmo, como visão de mundo. Tá? O socialismo surge como uma reação. Aí, sempre que eu descrever o socialismo, eu estou descrevendo, em boa medida, a autoimagem do socialismo conforme ele mesmo. Tá? É uma reação ao individualismo burguês que visa a igualdade através de utopias igualitárias de organização coletiva, que guardam, inclusive, uma nostalgia comunitária pré-capitalista, que não é tão distante daquela dos conservadores, e, às vezes, mesmo unem conservadores aos socialistas naquilo que eles acham que há de exagerado no individualismo e no capitalismo. Não é estranha essa combinação de aliança entre socialismo de um lado e conservadorismo do outro em tempos de hegemonia liberal. Tá? Então, o socialismo parte de um desejo explícito de denunciar as falsas promessas do liberalismo, no que se referia à emancipação de todos os indivíduos, e cumpri-las. Né? Tem um autor, o Pierre Rosanvallon, que tem um livro que se chama Liberalismo Econômico, que até ele diz isso, que, de alguma maneira, o socialismo, num certo sentido, ele é a continuação do liberalismo, porque ele diz que o liberalismo prometeu e não cumpriu. O liberalismo aqui é o liberalismo radical, né? Que ele promete a emancipação e não cumpre. Né? Então, agora, o que é o comunismo aí? Né? O comunismo é uma modalidade específica, radical de socialismo. Tá? Ele tem uma pretensão científica e abrangente. Ele foi criado, como todo mundo sabe, por Marx e Engels, né? E é caracterizado por uma explicação... Ele tenta dar uma explicação totalizante científica, típica do século XIX. Né? Quando a gente pega o marxismo original e compara, por exemplo, com outros autores da época, como Augusto Comte, ou, por exemplo, com Herbert Spencer, tá? Ou Saint-Simon, é muito engraçado que elas são todas muito parecidas. Ou seja, o marxismo tem um cheiro do século XIX. Tá? O que a gente tem, que chama de marxismo aí, na verdade, que dizem que estão sempre repetindo Marx, mas, na verdade, é uma tentativa de ficar atualizando sempre alguma coisa que está indelevelmente marcada como um artefato histórico intelectual de 150 anos atrás. Tá? Então, ele recorre a uma filosofia da história que explica a origem da desigualdade a partir de uma luta entre as duas classes,
a oprimida, trabalhadora, e a opressora, que é a exploradora. Essa luta teria supostamente se originado desde os inícios da civilização e iria se atualizando ao longo da história conforme as sucessivas mudanças dos meios de produção no plano econômico, né? Aí o escravismo é a primeira, que opõe escravos a senhores. Aí você tem o feudalismo, que opõe servos aos senhores. Depois vem o capitalismo, que opõe operários ou proletários aos burgueses ou industriais. Eu preciso dessa uma espécie de uma síntese aqui da coisa geral para poder entender qual é o problema do bolchevismo brasileiro, quando chegar aqui. Tá? Então, para os comunistas, a economia é o saber que explica a sociedade, entendido a partir de uma forma específica de dominação. O modo de produção é entendido como uma infraestrutura que dá origem a um determinado tipo de sociedade. Então, o escravismo, como modo de produção, dá origem à sociedade de castas. Tá? O capitalismo, como no modo de produção, dá origem a uma sociedade de classes. Tá? E existe em todas essas sociedades um tipo de cultura que é derivado também desse modo de produção, um tipo de religião, um tipo de arte. Tá? Tudo é explicado a partir dessa questão do modo de produção. A exploração das classes subalternas se daria pela apropriação da maior parte do valor do trabalho produzido pelo oprimido pelo opressor, a famosa mais-valia. Né? Essa injustiça, né, de dominação da minoria pela maioria seria perpetuada pelo emprego de dois instrumentos por parte da burguesia. A primeira é o emprego da violência física ou coação privada ou pública. A segunda seria uma doutrinação ideológica, isso é um ponto importante. Uma doutrinação ideológica, pela criação e reprodução de sistemas de crenças relativas a visões de mundo que explicariam, justificariam e normalizariam ou naturalizariam o status quo dos dominadores a partir da vontade de Deus, da liberdade do homem, da concorrência, da luta pela vida, etc. Quer dizer, ou seja, ou pela força, pela porrada, que a burguesia manda, ou pela doutrinação ideológica. Quer dizer, doutrinação ideológica no sentido de que a ideologia burguesa, quer dizer, o liberalismo, naturalizaria um esquema de opressão. Tá? Quer dizer, ele faria com que o oprimido achasse que era normal ser oprimido e nem perceberia que era oprimido, nessa chave aqui. Esse ponto é importante porque o que o bolchevismo vai fazer de alguma maneira é... Eles não reconhecem isso academicamente, mas na prática funciona assim. Né? O comunismo cria uma espécie de contra-ideologia. Ele vai ter que criar artificialmente uma ideologia que seria destinada a, digamos assim, libertar ou dar verdadeira consciência aos oprimidos sobre a sua condição de oprimido. Tá? Isso explica um pouco a racionalha, a forma como a esquerda raciocina. Tá? Então, o Estado é um grande vilão. O Estado é considerado o comitê ou o braço executivo da burguesia. Tudo bem? Então, para os comunistas, a dominação burguesa por meio do Estado, né, só pode ser revertida através da organização da classe operária. A classe operária, classe dominada, a partir da difusão do marxismo. O marxismo é uma espécie de antídoto à alienação dos oprimidos, ou seja, ao seu desconhecimento acerca da sua condição de explorado. Ela revelaria a falsidade dos valores liberais, individualismo, mérito, nação, direitos, tá? Que, na verdade, seriam para todos, mas, na verdade, só aproveitariam a burguesia. Tá? De acordo ainda com Marx, o que você tem é a ideia de que... tem uma teoria que furada, né? De que, né, como é que você resiste ao opressor? Você faz uma associação em sindicatos, abre mão do individualismo, cria resistência, né, essa ideia do resistir, né, que aparece em todos os slogans socialistas, né, mas também tem uma ideia de uma filosofia da história. No fim da história vai rolar uma revolução. Tá? Essa revolução meio que vem sozinha. A gente, os operários, tem que resistir. Mas essa revolução vai vir meio que sozinha. Por quê? Porque, de acordo com a teoria econômica do marxismo, você tem o quê? A lógica do capitalismo é de lucro cada vez maior. Para obter o lucro cada vez maior, você tem que explorar cada vez mais. Né? Para explorar cada vez mais, você vai pagando salários cada vez menores e vai reduzindo as classes intermediárias à condição proletária. E aí você tem uma contradição. De um lado, você tem a concentração das empresas, né, das indústrias, num punhado de gente. Do outro lado, você tem uma imensa massa de proletários. Você produz, né, produtos que precisam ser consumidos, mas ninguém mais tem dinheiro para consumir os produtos. Aí, supostamente, né, você começaria a ter crises crescentes de superprodução, e, afinal, haveria uma grande supercrise, que é uma espécie de apocalipse, que é uma espécie de grande finale, que gera a revolução social, vem a revolução, o operariado liderado pelos comunistas chega ao poder, e aí, chegando ao poder, ele confisca a propriedade privada dos meios de produção,
e aí a classe operária vai ao paraíso. Né? Quer dizer, você institui a ditadura do proletariado, extingue o domínio burguês, e aí é engraçado que o marxismo e o leninismo têm um certo realismo na avaliação das táticas políticas, mas na hora de... que parece até com o conservadorismo, na verdade. Ele é muito realista. O que tem que fazer, os esquemas táticos, as alianças. Mas tudo isso é justificado para quê? O realismo. Isso aparece, inclusive, em coisas atuais, do tipo explicação do mensalão, por que foi preciso dar dinheiro para A, para B, para C, coisa do gênero. Né? É o realismo. Você tem que comprar os burgueses, coisa do gênero. Mas assim, mas você não é tão corrupto quanto qualquer outra coisa. Não, porque o fim justifica os meios. Entenderam? Os fins justificam os meios. E quais são os fins? A revolução, o fim da dominação burguesa. E aí o sujeito que parece um realista parece um padre fanático, falando. Não, que vai ver a terra, Deus vai voltar à terra, vai ter o apocalipse, vai jogar os bons e os maus vão para o inferno. Entenderam? Então, aí vira um contraste muito grande entre realismo de meios e utopia de resultados. Tá? Inclusive, essa parte mais utópica, que é a realização do comunismo, Marx e Lenin não vão explicando direito, não. Eles vão mais se prendendo ao meio de fazer a mutação. Como é que você chega na ditadura do proletariado? Mas depois, como você transforma a ditadura do proletariado em comunismo, começa a ficar complicado. Começa a sumir. Tá? A explicação. E onde é que isso vai acontecer primeiro, de acordo com essa profecia? Tá? Óbvio, tem que acontecer primeiro nos países industrializados e urbanizados, onde tem o maior número de operários. Ok? Então vai começar onde? Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos não existem ainda mais ou menos nessa época. Tá? Começa por lá, porque você não tem como fazer revolução proletária se você não tem proletário. Para ter proletário tem que ter indústria. Para ter indústria, tem que ter urbanização, tem que ter... Bom, ok. Isso aí, em tese, em linhas muito grosseiras, é a teoria geral. Na prática, o que foi que aconteceu? Tá? A previsão de Marx relativa ao colapso do capitalismo, como todos vocês sabem, não se realizou. Né? O rápido crescimento da economia europeia na virada do século XIX para o XX melhorou a vida dos operários. Em vez de diminuir e piorar, ela aumentou a vida dos operários nos 3 países, inclusive na Alemanha, tá? Né? Onde eles chegaram a formar uma espécie de classe média. Ao mesmo tempo, a sociedade política sofria, inclusive por pressão do próprio movimento socialista, o processo de democratização. Quer dizer, o Estado de Direito buscava incorporar os operários ao processo político, concedendo-lhes o direito de voto e aceitando a participação dos sindicatos. Da mesma forma, os partidos socialistas começaram a disputar o poder em eleições, partilhando o poder, negociando e barganhando como os outros partidos que já existiam, inclusive os partidos liberais e conservadores. Né? Ou seja, os partidos socialistas começaram a se contentar com o quadro do Estado de Direito, que estava se desoligarquizando e se democratizando, reconhecia algumas das suas demandas e buscava incorporá-los ao mercado político. Tá? O que aconteceu, então, com o comunismo? O comunismo foi ficando evolucionário, reformista, foi adquirindo as formas de uma social-democracia, na verdade. Tá? E aí você tem o famoso revisionismo, né, de Bernstein, que vai dizer, na verdade, que Marx tinha errado a profecia e que era preciso seguir esse caminho diferente da social-democracia. Esse era o caminho, na verdade, que o comunismo estava tomando no final do século XIX. Tá? Agora, o que acontece? O comunismo não existia só nos países industrializados e urbanizados, né, como já foi falado pelo meu colega aqui antes de mim. Tá? Ele também existia em países autocráticos e agrários, que não correspondiam às condições que Marx sustentava que eram necessárias para a efetivação da revolução proletária. Né? Lembra que eu falei? Não tem como ter revolução proletária sem proletário? É disso que eu estou falando. Né? Então, eu estou querendo aqui pensar em Lenin, que é o chefe dos comunistas russos. Né? Então, o Lenin sabia que numa sociedade atrasada, destituída de sociedade civil e de sindicatos, em que a organização do trabalho, a liberdade de expressão eram proibidas, a dimensão revolucionária e utópica do marxismo era essencial como meio de viabilizar a ação política. Ele sabia, de alguma maneira, que o marxismo originário, radical, ele tem um componente messiânico, ideológico e mobilizador das massas, que é essencial quanto mais o país é atrasado, quanto mais as massas são analfabetas, quanto mais porque ele tem, digamos assim, um esquema mental que é muito semelhante ao esquema religioso. Esse elemento era justamente o elemento que os revisionistas alemães e franceses estavam querendo jogar fora. Mas era justamente disso que Lenin precisava na Rússia. Então, o que vai acontecer? O Lenin vai escrever e vai combater o Bernstein, o revisionismo, essa forma edulcorada de socialismo que está começando a aparecer. Tá? E aí, ele vai
a título de salvar a obra de Marx, Lenin, na verdade, vai adaptar Marx ao contexto específico da Rússia. Tá? E aí ele faz uma versão, digamos assim, elitista do comunismo. Tá? Ele vai sustentar, na verdade, vai criar uma teoria do Partido Comunista como elite política e ideológica, que devia servir de vanguarda revolucionária, organizando e concentrando do alto toda a ação subversiva destinada a solapar as bases do czarismo a partir de uma estratégia de tomada do poder pelas armas. Essa estratégia passava por táticas radicais de agitação de propaganda que permitissem politizar e catalisar as insatisfações difusas da população contra o czarismo para a causa revolucionária dos comunistas. Então, por exemplo, sei lá, tinha uma manifestação no tempo do czarismo, as pessoas estavam reclamando que tinha pouco pão disponível na praça. Aí eles botavam um sujeito lá do partido enfiado no meio, dizendo que a culpa da falta do pão era do czar, que era por causa do imperialismo, entenderam? Era essa a maneira de agitação e propaganda que você procurava catalisar a insatisfação geral com tudo para o problema político. Tá? Enfim, como já foi dito aqui para mim, antes de mim, né, o rumo normal ou natural da Revolução Russa era de ter convertido o Império Czarista em uma nação liberal e constitucional. Pelo rumo natural das coisas é o seguinte, quando a gente olha de longe, os estados se formam, né, autocraticamente, depois eles viram países liberais, estados de direito, depois eles se democratizam. Tá? Então, a Rússia era autocracia, supostamente a revolução, como aconteceu na França, inclusive, devia abrir para o liberalismo e não para o comunismo. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Tá? Por vários motivos. E é isso que é engraçado e mostra, na verdade, essa parte muito errada da teoria de Marx. Porque, na verdade, a revolução comunista só é possível em países atrasados, na verdade. Ela só é possível em países atrasados, agrários, não industrializados, com uma sociedade civil muito fraca. Tá? Porque, como eu disse a vocês, de alguma maneira, o caminho natural de uma sociedade civil que se fortalece, ela se torna cada vez mais plural, valorizar a liberdade, ou também a igualdade, não é? Ou seja, ela se desenvolver dentro do Estado de Direito. Então, não é à toa que as revoluções comunistas aconteceram onde? A China. Tá, a parte que a União Soviética ocupou da Europa Oriental não vale, né? Então, a China, quando a China era miserável, tá? A Rússia, quando a Rússia era atrasada, miserável, Cuba, tá? Não são países, enfim, maduros do ponto de vista socioeconômico. Tá? Então, o que acontece? Mas a Rússia, a vitória do comunismo russo se deve a um elemento de sorte, mas também um elemento de estratégia, no caso de Lenin. Né? Agora, o que aconteceu? Aquela evolução normal, transformação do marxismo em social-democracia, indo para uma espécie de liberalismo social, sofreu um baque imenso. De alguma maneira, a Revolução Russa parecia comprovar a tese de Marx e de Lenin de que a Revolução estava inscrita nos destinos da humanidade, que o futuro pertencia à Revolução. Eu não sei quanto a vocês. Eu, quando era criança, ouvia essas coisas. Naquela coisa mais natural, daqui vem para cá, daqui vem para cá, e aqui vai ter Revolução. Tá? Então, que a Revolução ela era fatal. Né, que era uma coisa profética, que você não tinha nem como fugir disso. Tá? E que a Revolução Russa era apenas a primeira. Era apenas a primeira revolução. Tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu um terremoto na Europa Ocidental, toda a partir da Revolução Russa. Tá? Um verdadeiro terremoto. Obrigado. Tá? Aconteceu um verdadeiro efeito dominó, começou a haver tentativas de golpe putsch comunista na Hungria, na Alemanha, na Itália. Tá? Ou seja, a ideia de que estava vindo uma espécie de uma revolução universal, como havia sido a francesa, que ia derrubar os regimes autocráticos e liberais em todo o mundo civilizado. Tá? Agora, esse efeito dominó da Revolução Russa não foi gerado só por efeito demonstração, e nem foi só espontâneo. Tá? Para evitar que a Rússia ficasse isolada no contexto internacional, o Lenin fundou, sobre as ruínas daquele reformismo marxista de antes, a chamada Terceira Internacional. A Terceira Internacional era um organismo de solidariedade comunista internacional, com sede, naturalmente, em Moscou, não é? Destinada a regimentar esforços no sentido de espraiar a Revolução Soviética para o resto do mundo. E, em especial, por razões geopolíticas, para a região europeia vizinha da própria Rússia, que se sentia muito vulnerável, né, por razões que a gente já sabe.
Então, foi nessa época, e por influxo da Terceira Internacional, que dezenas de partidos comunistas foram fundados no mundo inteiro nos anos que se seguiram, não só na Europa, mas na América Latina. Tá? Então, o que ele pensou? Aí aparece uma certa ambiguidade do bolchevismo, tá? Para fora da União Soviética, dentro da União Soviética e fora da União Soviética, porque o marxismo é universalista, ele é cosmopolita. Né? Ele sustenta que os operários do mundo inteiro têm que se unir para atacar as suas respectivas burguesias nacionais. E que o nacionalismo, de alguma maneira, é uma espécie de um disfarce para o que se chama de autocracia burguesa. Tá? Agora, por outro lado, a vitória da Revolução Russa, da Revolução Comunista na União Soviética, foi também uma espécie de revolução nacional. Também foi uma espécie de revolução nacionalista, em que o próprio Lenin mudou Marx para adaptar Marx ao contexto da Rússia. Então, esse bolchevismo tem uma espécie de uma tensão entre nacionalismo, de um lado, e cosmopolitismo, de outro. Por quê? Porque nos países centrais, isso aconteceu com o comunismo nesses países, na França, bom, na Inglaterra e na Soviética, nos Estados Unidos é ridículo. Mas, por exemplo, quando você olha o que aconteceu com o comunismo na Itália, na França, que eram países que tinham impérios coloniais, o que aconteceu? O comunismo não se preocupou com o problema do imperialismo. Né? Os dois grandes inimigos do bolchevismo, o que são? O imperialismo e a luta de classe, e a burguesia. Né? O que acontece? Na Europa mesmo, que era imperialista, o comunismo esqueceu do problema do imperialismo. Tá? Eles não passaram e eles continuaram universalistas e cosmopolitas. Na periferia, como a própria Rússia, o problema do nacionalismo apareceu, porque os países eram mais fracos e sujeitos àquilo que eles chamavam que era o imperialismo, que era o poder da União dos Estados Unidos, da França, etc. Né? E aí, essa tensão ela passou para a gente. E explica um pouco o andamento brasileiro. Né? Todo o comunismo brasileiro, até a década de 70, na verdade, ele acaba sendo mais nacionalista do que cosmopolita. Tá? Por quê? Porque, digamos assim, a agenda dos países subdesenvolvidos ou atrasados não é a agenda do marxismo, de alguma maneira. Né? Por quê? Porque os países atrasados não têm nem Estado ainda. A sociedade civil é fraquíssima. Tá? Ela é ganglionar. A maior parte da população é analfabeta. O que acontece, então? A grande questão do dia é formar a nação. Tá? Na década de 20, em todos os países atrasados, o problema era formar a nação, não era ter uma sociedade civil, e não transformar a sociedade civil numa sociedade comunista, entenderam? Tudo é pensado em forma de etapas. Como é que eu vou fazer comunismo se eu sequer tenho indústria no país? Se o país é agrícola? Tá? Então, o socialismo brasileiro tendeu a se tornar um socialismo nacionalista e colocar o nacionalismo na frente do comunismo. Há um famosíssimo jurista brasileiro, que nessa época era socialista, embora não fosse comunista, que foi o Pontes de Miranda, que explicou bem esse problema. Ele disse assim: o socialismo dos proletários dos países exploradores pode ser universalista e não patriótico, mas a dos povos explorados tem que atender ao duplo problema, a da submissão do trabalho ao capital e o da subordinação do corpo social aos outros corpos sociais. Enquanto existir a opressão econômica e política entre os Estados, entre as nações, o socialismo dos oprimidos tem que ser nacionalista. E como a gente sabe, o trend geral do pensamento brasileiro no século entre 1920 e 1970 é todo nacionalista. Né? O liberalismo sofre por causa disso. Né? Então, mas o socialismo também sofreu. Tá? Então, um pouco a minha tese aqui é que quando vocês pensam, por exemplo, o começo do Partido Comunista Brasileiro, ele começa anarquista, um sujeito como, por exemplo, o Astrogildo Pereira, tá? Mas eles logo são derrotados, porque a Terceira Internacional apoia os militares que são nacionalistas no Brasil e se viram para o comunismo, que é o caso de quem? Luiz Carlos Prestes. Tá? Prestes, exatamente, é um representante do nacionalismo, que no começo é positivista e depois vira comunista. Então, ele, por exemplo, vai ser encarregado desse primeiro movimento de tentativa de implantar a ordem comunista no país em 1935. Tá? Que foi a intentona comunista. Mas a intentona comunista não foi nem um levante popular, foi um levante de uma facção do exército. Tá? E, no fim da guerra, vejam bem, que é o período áureo do comunismo brasileiro, que é depois da Segunda Guerra Mundial, com a vitória da União Soviética sobre o nazismo, tá? O que acontece? Vocês sabem da história. O Luiz Carlos Prestes foi encarcerado no Estado Novo, a mulher dele, Olga Benário, foi processada, deportada para a Alemanha. Não é? Então, Prestes é um cara que devia odiar Getúlio Vargas.
Pois é, mas mulheres, negócios à parte. Em 1933, 34, quando Getúlio vai caindo para a esquerda, né, criando uma espécie de um nacionalismo progressista, se aproximando dos trabalhadores, em torno dos direitos do trabalho e tal, né, e que ele próprio, Getúlio, está acossado pelo liberalismo que está renascendo, o Luiz Carlos Prestes se alia com Getúlio. Tá? E aí vocês conseguem ver claramente essa condição do comunismo brasileiro de hiperdependente do nacionalismo. Tá? Então, ele se alia com o Getúlio, tá? Com isso que eu vou chamar de nacionalismo trabalhista. Vocês vão ver que, na década de 40 e 50, o principal intelectual comunista, que é o Nelson Werneck Sodré, é militar, é nacionalista e é favorável a uma aliança com o nacional-desenvolvimentismo, por exemplo, do Getúlio e depois do Juscelino Kubitschek. Eles deixam de lado essa questão da burguesia e do conflito de classes, e da luta de classes, entendeu? Para dizer o seguinte, de fato, o Brasil é um país meio feudal ainda, então não pode ter revolução comunista. Então, o que a gente precisa fazer para ter revolução comunista? Tem que ter antes uma revolução burguesa. O que é uma revolução burguesa? É preciso apoiar os esforços para que o país se industrialize e que tenha uma burguesia nacional, que o país não tem ainda. Isso é o raciocínio da década de 50 que eles fazem. Então, é preciso que o Partido Comunista se junte com Juscelino Kubitschek, tá? Se junte com João Goulart, que não é comunista. Tá? Então, você precisa apoiar os esforços da burguesia nacional industrializante para que o Brasil se modernize e vire um país industrializado com a burguesia. Porque aí, tendo burguesia e indústria, tem proletário. E tendo proletário, depois, mais na frente, a gente faz a revolução. Embora eu acho que esse pessoal, no fundo, nunca quis fazer revolução nenhuma. Tá? Então, como é que isso foi mudando de lá para cá? E é que eu estou já encaminhando para terminar. Tá? O que aconteceu? Houve algumas mudanças aqui. 64... e a queda do Muro de Berlim. Tá? A gente pode dizer que deve estar acontecendo outra mudança agora, mas isso a gente não tem como explicar. Tá? O que aconteceu em 64? Né? O golpe de 64, a instalação de um novo regime autoritário e conservador, mas modernizador, apontou o fracasso da tática do PCB, do Partidão, tá? De alianças com o nacionalismo. Né? O PCB foi destroçado. Ao mesmo tempo, a crítica do stalinismo na União Soviética, que foi iniciada sob o governo Khrushchev, enfraqueceu a linha soviética do PCB. E aí, ao mesmo tempo, aconteceu um evento fundamental, que foi a Revolução Cubana. A Revolução Cubana criou um modelo alternativo de ação política, que combinava ação revolucionária, perspectiva nacionalista latino-americanista, é isso um pouco que está aí até hoje, e combate ao domínio burguês. Esse comunismo radical, tipo Fidel Castro, apresentou um caráter de exemplaridade que criou um efeito de demonstração no subcontinente inteiro, de que é um rescaldo. Por exemplo, o chavismo é um rescaldo desse imaginário que foi criado nessa época, que não existia antes. Tá? E a obra também de uns radicais revolucionários, tipo Rui Marini, Totônio dos Santos, André Gunder Frank, tá? Que vão servir, inclusive, de obras de referência para o movimento guerrilheiro, daí do final da década de 60 e começo da década de 70. E todos contra a herança soviética, tá, do Partido Comunista. Então, aí começa a decadência, na verdade, desse bolchevismo brasileiro. Tá? E, ao mesmo tempo, o marxismo deixou de ser monopólio do Partido Comunista. O Partido Comunista começa a ficar desmoralizado. O marxismo começa a se espalhar pelas universidades, sobretudo nas ciências sociais, na história, na economia, na sociologia. Tá? Basta pensar aqui no grupo do Capital, na USP, né, com o Fernando Henrique, com o Roberto Schwartz e outros intelectuais marxistas. Né? Então, e esse marxismo acadêmico também faz a crítica do marxismo do Partido Comunista, que eles acham dogmático e stalinista. Tá? E aí, nesse rescaldo todo, começa a aparecer um outro comunismo, que não é um comunismo nacionalista, é um comunismo cosmopolita, tá? Que é ou chamado também eurocomunismo, que era o comunismo italiano, por exemplo, o comunismo francês, de teóricos como Gramsci, por exemplo, ou Lukács, entendeu? Que acham, esses gramscianos brasileiros, tipo Carlos Nelson Coutinho, Werneck Viana, Marco Aurélio Nogueira, eles começam a dizer que a sociedade brasileira já se modernizou e já tem indústria, já tem sociedade civil, e pode abandonar a linha soviética, por assim dizer, do comunismo. Tá? E eles começam a brigar dentro do Partido Comunista. E essa ala eurocomunista não nacionalista e democrática, porque eles são favoráveis a manter um núcleo de liberdades individuais fundamentais, tá? Ou seja, do liberalismo. Tá? E começa essa briga dentro do Partido Comunista. Essa ala
entre aspas, eurocomunista, ela é derrotada. Mas é justamente nessa época que acontece o quê? Cai o Muro de Berlim. Tá? Aí, quando cai o Muro de Berlim, você tem uma implosão do comunismo. E aí começam as outras mudanças, já na década de 90. Primeiro, digamos assim, houve uma vertente favorável à esquerda no período anterior. Agora tem uma vertente desfavorável. Né? Você tem uma decadência do nacionalismo de esquerda, representada, por exemplo, pelo brizolismo, que era muito forte, perde força. Você tem o colapso do comunismo soviético, que liquidou essa ala soviética do Partido Comunista. Os partidos comunistas implodem no mundo inteiro e viram outra coisa. Tá? É engraçado que o eurocomunismo celebrou a queda do Muro de Berlim. Só que eles também foram juntos no mesmo evento. Foram ralo abaixo, tá, em toda parte. E aí é que emerge o PT, como uma espécie de uma grande frente socialista, cosmopolita, reunindo gente de tudo que é credo, né, à esquerda. Você pensa aqui, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, entendeu? E o PT meio que tomou o lugar do Partido Comunista como grande referência da esquerda brasileira. Né? Quer dizer, nesse momento que morre, na verdade, acabam os ecos da Revolução Russa no que diz respeito ao bolchevismo brasileiro. Né? O comunismo morre como partido, porque esse negócio do PPS que está aí é um negócio que é meio irrelevante. Né? Ele existe ainda como uma minoria ideológica dissolvida no marxismo geral. Tá? A gente vê, por exemplo, o Werneck Viana, o Marco Aurélio Nogueira descreve, o Gildo Marçal Brandão, esse morreu. Né? Mas aí a esquerda perde aquela dicotomia forte que existia entre nacionalistas e cosmopolitas. Você tem de um lado e tem do outro. E isso passa a ter mais a ver com o momento. O PT originalmente era cosmopolita, não tinha nada de nacionalista. Né? Lembra que o Lula disse que a CLT era o AI-5 do trabalhador? Então, quando ela vai ao poder, ela muda, e aí vira nacionalista. Tá? Mas deixou de haver uma espécie de um contraste forte entre uma coisa e outra. Né? Para terminar, o que ficou da Revolução Russa, afinal? Eu podia ficar aqui falando de coisas mais modernas, mas o que aconteceu? Até meia-noite. Revolução Russa. Né? Em primeiro lugar, fica o marxismo-leninismo como explicação do mundo, tá? Mas muito flexibilizado e adaptado hoje para os movimentos sociais e para as minorias. Né? Quer dizer, o marxismo tem uma maneira de raciocinar dicotômica que opõe opressores e oprimidos. Não é? Então, alguém que você presume ser oprimido, e ele não acha que é oprimido, você supõe que aquilo é uma ideologia burguesa, ou seja lá o que for, e você tem que incutir nele uma consciência. Quando você incute consciência àquele que você acha que é oprimido, se faz necessariamente por criar uma diferença em relação àquele que é opressor, que é tido como opressor. Tá? Então, você tem que mostrar... por exemplo, hoje em dia, assim como você tinha que incutir consciência no proletariado para ele passar a ter raiva dos burgueses que o oprimiam, você tem que incutir a consciência, por exemplo, da misoginia. Né? O feminismo incute digamos assim, a existência da misoginia e a necessidade de combatê-lo. Tá? É um negócio militante de combate. Você tem que mostrar aos negros como é que eles são vítimas do racismo, tá? E igualmente dos gays, que eles são vítimas dos homofóbicos. Existe uma maneira de raciocinar e de militar, na verdade, que foi herdada daquela coisa do operariado, que você pode aplicar, na verdade, para qualquer outra minoria. Tá? Esse é um dos que ficou da Revolução Russa. O segundo ponto e último, eu acho que é o exemplo de uma utopia revolucionária. Tá? Que é capaz de mobilizar os setores radicalizados, a ideia de que você pode pegar em armas e mudar o mundo. Tá? Que é uma utopia revolucionária muito forte, especialmente para aqueles que têm menos de 18 anos de idade. Tá? Obrigado. Gostaria de agradecer a todos e estamos encerrando o painel por aqui.